Quem encontrou mais uma vez, diga amém. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a esse monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esses dias, queridos irmãos, o Senhor tem me despertado para falar à sua igreja, que a igreja é dele. Quem concorda que é dele? A igreja é dele, pertencemos a ele, para ele vivemos e nos movemos e existimos. E o Senhor tem me despertado para falar sobre frutificação espiritual. Já falamos sobre os talentos na sexta passada e no domingo. Já falamos sobre outros assuntos voltados ao despertamento, à frutificação, ao uso dos talentos, ao cuidado que devemos ter para com a obra de Deus. E esta semana o Senhor me fez lembrar desse texto sagrado que em alguns títulos ou epígrafes desse texto aparece como a figueira amaldiçoada. Em outro aparece como a figueira sem fruto. Ameniza um pouco a coisa, mas de fato aquela figueira foi amaldiçoada. E nós vamos estudar um pouco acerca desta figueira. Que o Senhor nos ajude, aos irmãos e a mim também, me dando graça, me dando equilíbrio emocional, psicológico, para que possa transmitir exatamente aquilo que o Senhor deseja falar conosco, com cada um de nós. A primeira coisa que podemos observar acerca da figueira, desta figueira, é que a palavra do Senhor, ela nos mostra e nos diz que ela estava em um lugar que chamou a atenção do Senhor Jesus. Alguns estudiosos ou historiadores bíblicos querem afirmar que essa passagem trata-se de uma parábola. Outros afirmam que é uma história. Eu sou de opinião que é uma história, que de fato Jesus passou por ali, realmente viu aquela figueira e fez tudo isso que nós estaremos estudando aqui. A história da figueira amaldiçoada, ao tempo que nos traz grandes lições espirituais, provoca muitas especulações quanto à motivação para tal acontecimento. Por que Jesus fez aquilo com aquela figueira? Muitos comentaristas, historiadores e pregadores ao longo da história da igreja, como Joséfo, como R.N. Champlin, Orlando Boyer, C.H. Spurgeon, além dos chamados pais da igreja, ponderaram, conjecturaram, parafrasearam minuciosamente acerca desse texto bíblico, quanto à época e as circunstâncias que cercaram, que estavam em volta quando Jesus passou por ali, e o que Jesus esperava desta figueira. Então, em que Jesus esperava ter frutos nesta figueira, que aqui nós estaremos estudando. Nós podemos perceber
olhando os textos de Mateus 21 e Marcos capítulo 11, que narra a mesma história, nós podemos perceber algumas particularidades destacadas pelos evangelistas. E alguns querem questionar quando de fato aconteceu, se foi na segunda-feira, o dia logo imediato após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele entrou e as pessoas colocavam folhas, ramos e os seus mantos no chão para que Jesus passasse por ali no domingo. E na segunda-feira aconteceu isto. Já outros são de opinião, porque depois os irmãos podem ler. No caso de Marcos, ele diz que Jesus viu a figueira, amaldiçoou a figueira, foi para o templo, e lá no templo ele expulsou os cambistas, virou a mesa, proibiu que as pessoas andassem com vasos dentro da igreja, do templo, de um lado para o outro, e disse: a minha casa será conhecida como casa de oração, e vocês têm transformado em covil de ladrões. E ali Jesus fez aquela purificação, e quando ele voltava, os discípulos viram que a figueira estava seca. Enquanto nós lemos em Mateus que a figueira secou imediatamente, em Marcos a Bíblia mostra que os discípulos só perceberam depois, em um outro momento, quando eles voltavam, passavam por lá e eles perceberam. Mas o que nós podemos ver nesses dois textos, na verdade, não são contradições entre Mateus e Marcos. Não. O que nós podemos ver é que cada um dos evangelistas, cada escritor, ele destacou algo. Enquanto que Marcos mostra que a figueira começou a secar no momento que Jesus amaldiçoou, na visão de Mateus, na ótica de Mateus, ela já estava sentenciada, imediatamente ela secou. Então o que nós vemos, repito, são pontos de vista de uma mesma história, e não precisamos criar nenhuma polêmica em torno disto. O capítulo 21 de Mateus inicia-se dizendo que Jesus chegou em Betfagé. Os irmãos bem conhecem, temos uma congregação com o nome Betfagé. No início do capítulo 21 nós vemos que Jesus chegou lá em Betfagé, que significa casa dos figos. Betfagé significa casa dos figos. E no versículo 19, ele viu uma figueira e esperava que tivesse figos. Joséfo escreveu que na região que Jesus cresceu, a figueira dava frutos durante 10 meses por ano. Talvez por esse motivo esperava encontrar frutos ali. Spurgeon, em sua mensagem sobre esta parábola, explica que naturalmente os figos surgem antes das folhas. Portanto, quando a árvore fica frondosa, já estaria carregada de frutos. Motivo que Jesus amaldiçoou a figueira, para que não iludisse outras pessoas. Eu achei interessante esta particularidade da figueira, que geralmente as outras árvores, primeiro ela dá as folhas, as flores, para depois vir o fruto. No caso da figueira, dessa figueira em questão, e na região aqui em que ela estava, acontecia ao contrário. No início do ano, quando o ano se iniciava, ela já começava a colocar pequenos figos nas pontas dos galhos, e com o passar do tempo, aqueles figos iam crescendo, e depois era que chegava no inverno as folhas, e quando as folhas já chegavam, os figos já estavam maduros. Então era inconcebível a ideia de chegar em uma figueira cheia de flores, ou melhor, de folha, que não tinha frutos. Ela tinha que ter os figos, porque eles nasciam antes da folhagem. Quem está acompanhando até aqui? Então
Aquela figueira, ela estava se desenhando no horizonte contra o céu, ostentando alguma coisa que de fato não tinha. E é uma coisa que Jesus não aceita, né? É uma coisa que Jesus não aceita. Ele quer que nós preservemos a verdade no interior e não a mentira, a falsidade no exterior. Quem já está entendendo a parábola aí, ou a história, né? A história. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Segundo o missionário, escritor e comentarista Orlando Boyer, a figueira viçosa, mas sem figos, é notável emblema de Israel no tempo do ministério de Jesus. Israel era todo ostentação exterior. Essa palavra ostentação hoje é bem conhecida de todo mundo, né? Fulano está ostentando. Às vezes alguém compra um carrão, uma boa roupa, e por aí vai, uma boa casa, e quer alguma coisa para ostentar, dizer que tem alguma coisa. Então, segundo Orlando Boyer, a figueira viçosa, mas sem figos, é notável emblema de Israel no tempo do ministério de Jesus. Israel era todo ostentação exterior. Como podemos ver isto? O templo, eles se orgulhavam do templo, chamavam Jesus e se admiravam. Olha Jesus, o templo. Eles ostentavam o sacerdócio. Os sacerdotes, permitam a expressão em um português bem claro, parecia um pavão. Era todo enfeitado, com as suas indumentárias, com os seus largos filactérios, como diz a Bíblia. Eles colocavam faixa na cabeça, no braço, na coxa, dizendo santidade ao Senhor, o Senhor é o único, e coisa dessa natureza. Havia só ostentação no sacerdócio. Além disso, os ritos diários do templo, eles se orgulhavam dos ritos que eles constantemente realizavam no templo. Além disso, as festas anuais, as escrituras do Velho Testamento se orgulharam, porque de fato os escritos sagrados, né, os manuscritos, os chamados autógrafos da revelação divina, foram dadas somente à nação de Israel, e a nação compartilhava com outras, mas eles ostentavam também os escritos do Antigo Testamento. Eram coisas que eles ostentavam, mas por baixo das folhas bonitas, a igreja judaica estava destituída de fruto, não tinha graça. Quem está me ouvindo aí? Tinha toda esta pompa do templo, do sacerdócio, dos ritos, das festividades, não é? Da letra em si, das leis do Antigo Testamento. Eles tinham tudo isso, mas por baixo das folhas bonitas, a igreja judaica estava destituída de frutos. Não tinha graça, não tinha fé, não tinha amor, não tinha poder, nem santidade e nem anelo em receber o Messias. Eles não tinham desejo em receber o Messias que estava entre eles, caminhava entre eles, pregou e pregava para povos de todas as classes sociais, mas eles não estavam interessados em receber o seu Messias. Devia, portanto, como a figueira, murchar e morrer. Era o que Jesus estava dizendo. Assim como aconteceu com aquela figueira, deveria acontecer também com Israel. Deveria murchar e morrer. Jerusalém deveria ser arrasada, o templo destruído. Havia de murchar e secar até a raiz, o que de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo, pelas mãos do general Tito, quando invadiu a cidade, destruiu o templo
e fez algo terrível para aquela nação, e aconteceu a chamada diáspora, em que a nação de Israel foi dispersa por todos os cantos, por todos os países, e passaram tanto tempo até voltar. Só voltaram no ano de 1948, que o povo de Israel começou a voltar para a sua nação, e Israel voltou a ser um estado reconhecido pelas nações. Então, o que Jesus estava mostrando através daquela figueira é que para ele não importa ser uma árvore frondosa, para ele não importa alguém ter aparência de piedade, ter uma bonita oratória, falar muito bem, cantar muito bem, se expressar muito bem diante das pessoas, serem religiosos, serem criteriosos, zelosos por sua religião. Diante de Deus isso não tem muito valor. O que importa para eles são os frutos. Quem pode receber essa palavra? O que importa para eles são os frutos. Aleluia. O povo de Deus é uma bênção, né? Vai ouvindo a palavra, o Espírito Santo já vai falando conosco e a gente já vai entendendo aonde esse negócio vai chegar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa figueira, queridos irmãos, em primeiro lugar eu quero destacar que ela fala de uma profissão de fé sincera, mas improdutiva. Tem pessoas que são sinceros na sua profissão de fé, eles fazem aquilo com sinceridade, com seriedade, realmente eles querem agradar a Deus, mas tornam-se pessoas meramente religiosas e improdutivas para o reino. Veja o que diz a palavra do Senhor em Romanos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículos 2 e 3 diz: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Há muitos religiosos que, como diz a Bíblia, eles têm zelo, até têm zelo de Deus, zela pelas coisas de Deus, mas não têm entendimento, e querem serem salvos, serem aceitos ou justificados diante de Deus pela sua própria justiça, e com isso eles acabam rejeitando a justiça de Deus. Não é assim que fazem os religiosos. Acreditam que são salvos ou estão salvos pela tradição, porque os pais, porque os avós, porque a sua família há muito tempo faz parte daquela igreja, daquela religião ou daquela seita. Então acreditam que pelo tradicionalismo religioso serão salvos. Outros são tão zelosos em ajudar os pobres, os necessitados, e acham que serão salvos pelas obras apenas, pela sua própria justiça, e acabam rejeitando a justiça de Deus. Meu Deus, meu Pai. E o cuidado que nós devemos ter com esse zelo, porque se nós não tivermos cuidado, nós mesmos podemos nos tornar pessoas assim, tradicionalistas, religiosos, apegados à igreja, ao rito, ao culto, às festividades, mas não passa disso aí, é apenas um rito religioso. O que é que Deus quer de cada um de nós? É frutificação espiritual, confiar na justiça que vem dele e não do homem. Era um dos temas que maltratava Martinho Lutero, porque ele não concebia a ideia, não entendia como uma pessoa poderia ser justificada, e ele fazia muitas penitências
fazia muitos sacrifícios, subjugava o seu corpo, querendo alcançar esta salvação, essa justificação diante de Deus, e ele não conseguia. Quanto mais se esforçava para que através dos seus atos fosse justificado, pior ficava o seu sentimento, mais ele via no seu estado de miséria e de pecador diante de Deus. Até que ele entendeu que nós somos salvos pela graça, justificados pela fé em Cristo Jesus. Ele entendeu que o justo viverá pela fé. É pela fé que nós somos justificados. Aleluia! Não é pelo rito, não é pelo tradicionalismo, não é pelo tempo de igreja. Temos que ter cuidado, isso são folhagem. Folhagem. Eu tenho tanto tempo na igreja, então isso já me garante nada, produza frutos. A árvore tem que produzir frutos. Quem pode receber essa palavra da parte de Deus? Tem muitos que têm aparência, né? É uma profissão de fé sincera, sim, mas é infrutífera, sem frutos. Eu coloquei alguns textos aqui, se os irmãos quiserem anotar aí. Lucas 10, 25. A Bíblia fala do homem rico, jovem rico. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aparentemente era algo até piedoso. Que bom, ele quer ser salvo, ele quer a vida eterna. Mas o próprio texto na parte A diz que ele queria pôr Jesus à prova. Mateus capítulo 8, versículos 19 e 20. A Bíblia diz: então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Não parece uma coisa boa, irmãos? Para onde o Senhor for, eu vou te servir, eu vou te seguir, eu estarei contigo. Oh, que coisa maravilhosa, é uma boa intenção. Mas a resposta de Jesus foi: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem busca Deus apenas por vantagens, apenas por barganha, apenas para estar ao lado dele quando for feita a multiplicação dos peixes, ou dos pães, ou na pesca maravilhosa, não entende que quem trabalha para Jesus não tem que descansar, não. O descanso do crente é o céu. Eu já fiz muito para Jesus. Não estou falando que você não tem que dormir à noite, que você não tem que ter hora de repouso. Estou falando para homens e mulheres inteligentes. Quem pode dizer amém? Eu estou dizendo falando daquela pessoa que acha que já fez muito para Jesus, agora eu tenho que descansar. O descanso do crente é no céu. Quem quer descansar? O céu está te esperando. Amém? Quer descansar? O céu é um lugar de descanso das lutas daqui, mas não é um lugar de inércia, de desserviço, de pessoas ociosas, não. Quem trabalha para Jesus aqui, o galardão dele é trabalhar para Jesus lá, servir a ele lá, por toda a eternidade. Os anciãos diante do trono de dia e de noite, ele diz: santo, 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 digno de glória e de honra é aquele que está assentado sobre o trono. O céu não é lugar para ninguém armar rede e ficar, não. O céu é um lugar de serviço, de adoração e de culto a Deus.
E o inferno é lugar de tormento. Ninguém fica, então eu não quero ir para o céu. Se o céu é para trabalhar, o inferno é lugar de tormento, de sofrimento, de dor, de ranger de dentes. É melhor desejar o céu. Quem concorda comigo? A Bíblia mostra em João, capítulo 18, versículos 10 e 11, eu só separei aqui, aquele episódio em que os homens foram prender Jesus, e quando vieram prender Jesus, Pedro sacou da espada e cortou a orelha do soldado. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarda a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Pedro estava demonstrando zelo, zeloso, não é? Mas de forma equivocada, de forma errada. Deus não nos chamou para cortar a orelha de ninguém. E já ouvimos tantas vezes, Pedro não era tão preciso que ele, de forma cirúrgica, queria somente cortar a orelha, né, do homem. No mínimo era a cabeça, né? No mínimo era a cabeça. Há pessoas que são tão zelosas de Deus que acabam matando outros, ferindo outros, machucando outros. E a resposta de Jesus para ele foi: mas o Filho do Homem, ou melhor, guarda a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o meu Pai me deu? Jesus estava dizendo: não precisa deste zelo distorcido, exagerado. Foi para isso que eu vim. Aleluia, esta foi a obra que eu vim realizar. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, se nós pudermos desenhar melhor esse negócio para os nossos dias, são aquelas pessoas que são aparentemente zelosas e chega para você: deixa de se esforçar tanto, rapaz, você está se gastando, você vai acabar perdendo a sua saúde. Como alguém já chegou para mim certa feita, quando eu estava em outro lugar, e disse: tu tem cuidado, tu não vai para sítio não, tu vai estar andando nesse sítio colocando a tua vida em risco. Tem pessoas que aparentemente estão tendo zelo por você, mas é um zelo distorcido. Deus nos chamou para produzir na zona rural ou urbana, na sede ou na congregação, em casa ou na rua. Precisamos produzir enquanto é tempo. O apóstolo Paulo, ele disse: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Atos 22:3. Paulo era zeloso, mas o zelo religioso para com Deus que ele tinha consentiu da morte de Estevão e queria matar os outros discípulos de Jesus. Era um zelo distorcido. Tiago, ele exortou, capítulo 2, versículo 14 de Tiago: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obra? Será que esta fé pode salvá-lo? Ele está dizendo: alguém pode até ser religioso e dizer: eu tenho fé, mas se esta fé não produzir frutos, será que esta fé pode salvá-lo? É o que nos diz a palavra. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, versículos 19 e 20: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão.
Aqui a palavra está nos advertindo acerca dos falsos profetas, os falsos obreiros. A Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece. Amém? É por aquilo que você está produzindo. E se não produz nada, está semelhante à figueira, e o juízo está certo. Para muitas pessoas, a árvore da religiosidade ela é muito frondosa. A frondosa árvore do tradicionalismo religioso. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos do 17 ao 20 diz: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um. O Pai, ele julga sem parcialidade. É reto, a justiça é reta, e é julgado segundo a obra de cada um. A Bíblia exorta: vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. O texto sagrado nos diz que foi preciso Jesus pagar o preço para resgatar a minha e a tua vida de uma vida meramente religiosa, de uma árvore meramente frondosa. Ele pagou o preço, sendo conhecido antes da fundação dos tempos, desde a eternidade, mas ele se manifestou para salvar a minha vida e a tua vida, porque por meus méritos seria condenado, mas pelo preço pago por ele, a salvação para o crente. Aleluia. O nosso Senhor Jesus viu uma árvore que pelo capricho da natureza estava coberta de folhas, em uma época que não devia estar. Era um retrato da situação espiritual de Israel, a figueira, da figueira chamada Israel. Imediatamente o mestre decidiu ensinar uma lição prática para os seus discípulos. Quando Jesus viu aquela figueira, ele quis ensinar uma lição prática, na prática, para os seus discípulos. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 17, e o versículo 24. Ezequiel 17, 24. Quem achou pode ler, por gentileza. Assim a salvação, assim saberão todas as árvores, pronto que veio o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e farei. Amém? Todos encontraram? Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa, seco a verde, e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e o cumprirei. Tem muita gente que acha, mas é uma maldade, Jesus não faria isso, coitada da árvore. E ele está dizendo aqui: eu, Senhor, faço isso. As árvores altas, que se julgam grandes, importantes,
Deus. A nossa campanha de oração durante este mês é pedindo a Deus avivamento, santidade e temor. Essa mensagem aqui é para trazer temor para o meu coração. Eu já fui muito crente, já evangelizei muito, já preguei muito, já fiz muita obra. Hoje não estou frutificando. Ele está dizendo: a árvore alta. Tem gente que pensa que é grande, né? Tem muita gente que pensa que é grande, que é mais importante do que todo mundo. E ele diz: derrubo a árvore alta e elevo a baixa. A árvore verde se eu faço secar. E por que ele faz? Lembre da figueira, porque não produz. E aí o Senhor está dizendo para nós: eu não te chamei para ficar aí sem produzir. Mas pastor, o senhor está falando comigo, é com toda a igreja. Se está produzindo, recebe e glorifica o Senhor, porque tem recompensa. Se não está, é um alerta. Amém? Precisamos temer ao Senhor. Jesus foi olhar aquela figueira de perto, e a Bíblia diz que ela não tinha fruto. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, lhe disse: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus, ele vai olhar de perto. De perto. Essa figueira aqui, irmãos, ela tinha uma mensagem eloquente, sem falar nada, em silêncio. Eu coloquei aqui: a eloquente mensagem silenciosa. Aquela figueira transmitia uma grande mensagem, ou transmitia uma grande mensagem, mesmo sem dizer nada, mas em ela estar rodeada de árvores secas, em um período que nenhuma estava verde nem estava produzindo, só ela verde. Ela estava mandando uma mensagem errada. Todos pensaram que ela tinha fruto. Como eu já disse aos irmãos, a figueira dá frutos antes das folhas. No começo do ano começam a aparecer os figos nas pontas dos galhos, de forma que quando as folhas aparecem, os figos devem estar prontos para serem colhidos. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas. Marcos 11:13 diz: porque não era tempo de frutos. A vida cristã emite sinais que de longe podem ser detectados. Amém? A viúva de Sunem, ela via quando o servo de Deus passava por ali. No segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9, ela disse: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. De fato, ela via que aquele homem era um santo homem de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 12 diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. O crente, ele tem que falar de santidade, falar de pureza, falar de salvação e viver esta salvação. Glória a Deus, irmãos. É isso que está dizendo: falai de tal maneira e procedei assim como você fala. Porque falar é fácil, mas Deus quer que nós vivamos na prática a glória do Evangelho. Eu vou só citar aqui, irmãos: juízo para os que não produzem frutos. Mateus 7, do 15 ao 19. No finalzinho diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.
o ramo infrutífero. João 15, versículo 1 ao 6, vou ler só o final. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queima. Se não permanecer em Cristo, não tem como produzir frutos. João Batista repreende os religiosos da sua época. Mateus capítulo 3, versículos 7 ao 10. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse: raça de víbora, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos. Olha qual era a mensagem dele: produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado está posto à raiz da árvore. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Misericórdia, Jesus. Ele estava dizendo aos religiosos da sua época: produzam frutos. É preciso produzir frutos. A Bíblia fala de uma vinha improdutiva. Olha o que diz a palavra. Eu estarei concluindo aqui. Isaías capítulo 5. Isaías 5, versículos do 1 ao 7 diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Veja que a terra era muito fértil, fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Escolheu e plantou das melhores vides. Por isso Deus não permite que na sua casa exista alguém que não produza fruto, porque Ele preparou a terra, colocou você nesse ambiente espiritual em que a glória de Deus se move, se movimenta e se revela. A Bíblia fala aqui que sachou a terra, fofou a terra, colocou numa terra fértil e escolheu só as árvores que Ele quis e plantou lá. E ainda fez mais: sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre para que fosse vigiada, e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda na minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas veio a produzir uvas bravas, agora pois vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe. O que é a sebe? É uma cerca viva que era colocada em volta. Aquele que deixa de produzir, ele perde essa cerca viva. Os anjos do Senhor se acampam em volta da minha e da tua vida. Enquanto estamos produzindo para o reino, Deus certamente nos guardará dentro da sua sebe. É o que nós aprendemos aqui. Agora vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nelas espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel,
e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantaram o quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. E estou encerrando agora. Depois continuamos com a história da figueira, que ainda tem mais. Aleluia! O Senhor nos chama a produzir. Fiquemos em pé neste momento. O Senhor nos chama para produzir. Que cada um de nós, com temor e tremor no coração, possamos sair daqui dizendo: Senhor, em que eu posso produzir mais para o teu reino? Te revela para mim, Senhor. Te revela para mim, Senhor. Aleluia. Leia em casa esse texto de Isaías 5, 1 ao 7. O Senhor preparou a terra, botou em uma terra muito fértil. Muito fértil. A Bíblia diz fertilíssima. A terra é boa, o ambiente é bom, a árvore é boa. Ele escolheu árvores boas para colocar na sua vinha. Aleluia. Ele mandou a chuva do céu para que ela produzisse. Meu Deus, e neste momento o Senhor perguntarei agora: o que mais eu tenho que fazer para que a minha vinha produza? O Espírito de Deus está falando aqui no meu coração nesta noite. Pastor Raimundo Félix vai fazer uma oração por todos nós. Neste momento o Senhor pergunta a cada um de nós que somos crentes: o que mais eu preciso fazer por você para que você produza? Aleluia. O Senhor fala, quem sabe, com alguém que está em casa, afastado da igreja, afastado do Evangelho, afastado de Cristo, e o Senhor está dizendo: o que mais eu tenho que fazer por você? Eu comprei a terra, eu preparei a terra é fértil, eu mandei a chuva, te escolhi para colocar nela. O que mais eu tenho que fazer? Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu tenho uma visão espiritual da parte de Deus. Se você é crente, aleluia, você pode visualizar pela fé as nuvens espirituais descendo do céu, uma chuva serótea sobre terra seca que estava improdutiva. Vai nascer árvores para produzir frutos, e a glória do Senhor, alcançará vida. Lamada sou e me canto. Você não é figueira infrutífera. Você foi enxertado na videira verdadeira. A videira verdadeira é Cristo Jesus. E quem está na videira verdadeira tem a seiva do Espírito Santo. Quem está na videira verdadeira tem, aleluia, a graça do Espírito Santo, a santificação do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo, a bênção celestial. Se você tem essa bênção, pode exaltar o nome do Senhor. Pastor Raimundo Félix orando em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Convido todos os crentes, toda a igreja, para nós orarmos neste momento. Eterno, santo e soberano Deus, te louvamos, Senhor, e te adoramos. Tu és fiel, santo, poderoso e o Salvador de todos os homens. Queremos nesta oração te agradecer, porque o Senhor tem estado presente em nossas vidas,
Como nos diz a tua palavra, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É verdade, Deus Santo e Justo, que nós dependemos inteiramente de Ti, porque sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Por isso nos rendemos ao Senhor, nos convertemos ao Senhor, entregamos os nossos caminhos, as nossas vidas ao Senhor. E o Teu Espírito Santo, que é perito em operar, em trabalhar, em agir, em colocar as coisas tudo em seus devidos lugares, que nesta noite o Senhor vem agir no coração de todos nós, nos dando graça, força para prosseguir, para nos erguer, nos colocar de pé e estarmos à disposição do Teu Espírito Santo para Te servirmos enquanto aqui vivermos, Senhor, e Te amar com todo o nosso coração e prosseguir na caminhada, Te servindo com alegria, dando glórias ao Teu nome, falando da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua obra, porque o Senhor é grande no céu e na terra, tudo é Teu, e o Senhor está no controle, no comando de todas as coisas. Por isso, meu Pai, nos ajuda a melhorar nossos caminhos, a nos aproximarmos de Ti através da fé, da oração, da crença, de que o Senhor pode mudar, Senhor, todas as coisas e mudar para melhor. É tempo, Senhor, do Teu Espírito Santo encontrar lugar na minha vida, no meu coração, para que venha o Senhor realizar os Teus projetos, as Tuas promessas serem cumpridas e a Tua igreja realizar a obra a qual o Senhor tem confiado e entregue a cada filho Teu na terra para fazer a Tua obra com alegria, com gozo na alma e disposição do Teu Espírito Santo. Bendito seja o Teu nome, eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Trabalhai e orai, nascerá